Glória a Deus. Quero cumprimentar meus queridos irmãos e irmãs nessa manhã abençoadíssima com a paz do Senhor. Quero pedir a você que está do outro lado na transmissão que compartilhe esse link com mais alguém. Eu tenho sempre dito isso. Se você não é inscrito no canal, você vai aí, tá logo aí abaixo, inscreva-se. E aí você já se inscreve, ativa o sininho porque você vai receber as notificações sempre que estivermos online com algum culto, você vai receber as notificações. E já deixa o seu like também, porque aí produz relevância no canal. Mas principalmente compartilhe. Não saia não. Fique conosco, nós temos um assunto muito interessante hoje. Nossa lição de 23 de fevereiro de 2025, lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana. Nós vamos orar agora nesse momento e já eu vou apresentar os nossos professores, que na verdade dispensam a apresentação, mas eles vão fazer suas considerações para nós iniciarmos a nossa lição. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor pedindo que a Tua boa mão esteja sobre nós. Que Teu bendito Espírito Santo guie a nossa boca, os nossos lábios, para que tudo que falarmos seja mais do que cultura, mais do que conhecimento, mais, Senhor meu Deus, do que apenas um conteúdo que foi aprendido um dia. Que seja uma palavra viva e poderosa para transformar vidas. Uma palavra que seja poderosa, Senhor meu Deus, para que os corações que estão sendo receptivos a ela, Senhor, sejam tocados, sejam marcados, sejam munidos, Senhor meu Deus, de ferramentas para que possam resistir às ciladas, às heresias que todos os dias se levantam no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa o teu filho e filha que está conosco nessa manhã, nessa transmissão. Se alguém está enfermo, que o Senhor possa trazer a cura, uma palavra de saúde. Se alguém está entristecido, se alguém está de alguma maneira amargurado, Senhor, que o Senhor possa nesse momento repreender. Manda, Espírito Santo, agora uma palavra de alegria, uma palavra de vida, uma palavra de saúde, uma palavra de paz. Amém. É assim que nós choramos, Pai, em tudo agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. E amém, Senhor. Amém. Bom, conosco está nessa manhã os nossos queridos professores, pastor Júlio Renato e pastor Jadir. E eu vou pedir ao pastor Jadir que faça as suas considerações iniciais. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para uma lição na nossa EBD, e é uma lição muito profunda, um conteúdo muito abençoador, e nós te pedimos que você permaneça conosco aí, como o pastor Sidney já pediu, divulgue esse link aí para que as pessoas possam participar conosco. Fique conosco que a lição vai ser bênção para os nossos corações. Amém. Pastor Júlio. Paz do Senhor, você que nos assiste através deste canal, faço minhas palavras do pastor Jadir, fique conosco, permaneça aqui assistindo, porque certamente trará essa lição, assim como todas as outras, tanto as dantes como as que virão, têm a sua importância para o nosso crescimento no conhecimento do Senhor Jesus, da palavra de Deus, do Evangelho pregado. Então é importante que nós participemos, ouvindo e aprendendo. Então fique conosco, permaneça, porque certamente você será grandemente abençoado por aquilo que Deus deseja ministrar através dessa lição. Amém. Bom, então vamos para a nossa lição propriamente dita. Nós temos aí uma horinha para estarmos juntos, então eu quero te pedir a paciência e quero pedir a sua atenção. Esteja conosco, se você tem uma Bíblia, se você tem a revista, tome a revista nas suas mãos, se não, acompanhe conosco. Se você tem uma Bíblia, deixe a sua Bíblia do lado para que você possa acompanhar como os bereanos, para verificar se o que nós estamos ensinando é conforme a palavra, porque tem que ser conforme a palavra. Amém? Jesus viveu a experiência humana. Nós já estamos algumas lições falando da natureza de Jesus, lição de número 6, lição de número 5, Jesus é Deus, lição de número 6, o Filho é igual com o Pai, lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus, e agora na lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. O texto áureo nos diz, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, versículo 26. A verdade prática nos diz que o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagiu com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré,
onde fora criado. Só aqui a gente já podia parar para fazer algumas observações, mas vou deixar para a gente voltar nessa verdade prática daqui a pouco mais. A leitura bíblica em classe, vou pedir aos nossos queridos pastores que façam a leitura dos dois textos. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1, versos 43 a 51, e Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 26, versos 37, 38 e 42. Pastor Júlio leia o Evangelho de João, pastor Jadir o Evangelho de Mateus. Amém. Assim, nos diz a palavra do Senhor, o Evangelho segundo nos escreveu João, no capítulo 1, a partir do 43, que diz: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Perceba, que pastor Sidney, que esse texto muito se encaixa com a verdade prática, porque é um dos relatos de Jesus chamando os discípulos, nos seus chamados aos discípulos, mostrando essa interação que ele tinha, assim como nós estamos aqui. Nós estamos aqui interagindo. 3 pessoas aqui, estamos interagindo. Às vezes quem está nos assistindo está interagindo, não está sozinho, está em casa, em família, interage, mostrando uma interação familiar, uma interação de amizade que existia aqui também, social de Jesus, essa experiência humana. Aqui, pastor, aproveitando que o pastor Júlio iniciou um comentário, já tem apresentado aqui Jesus como Deus, a divindade, e Jesus como homem. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu debaixo da figueira. Jesus, na sua onisciência, já tinha percebido Natanael debaixo da figueira. Aqui é a manifestação da divindade de Cristo, da onisciência, que são os atributos da divindade. É um dos atributos da divindade, que é a onisciência. Ele sabia onde Natanael estava, antes dele chegar ali, debaixo da figueira. Natanael falou: como o senhor me viu? Jesus podia ter falado assim: rapaz, porque eu sou Deus. E, na verdade, pastor, me permita até uma inserção. Eu estava conversando em casa com a Simone e eu falei assim, esse texto dá uma mensagem linda. Estou, inclusive, já tendente a pregar em cima dele daqui a um tempo. E não é um diálogo simples aí, não foi apenas eu te vi assentado debaixo de uma árvore. Antes ele diz: eis aí um israelita em quem não há dolo. E essa parece ser, num primeiro momento, uma frase dessa parece ser mais uma frase. Hoje em dia nós usaríamos a expressão bajulativa, Eis aí, olha, figura ilustre. Mas na verdade Jesus ele atinge o coração de Natanael, porque Natanael estava receoso. A fala dele para o seu amigo foi qual? Nós sabemos, ele usa inclusive um ditado que era comum: da Galileia não vem nada que presta. Nós sabemos pela lei que da Galileia não vem nada que presta. De todo o entorno, de Nazaré, mas ali a cidade de Nazaré estava na Galileia. Então ele diz: olha, dali não vem, dessa região, é impossível, não vem nada de bom. Ele estava receoso, fechado, num ciclo religioso. E quando Jesus diz assim, não há dolo, muito provavelmente, aqui eu vou conjecturar, quando ele estava debaixo da figueira, ele estava pensando em alguma coisa que era muito voltada
a essa questão de sinceridade, de devoção. Provavelmente, como um bom religioso que era, o coração Focado dele estava focado na lei. Poxa, o povo não faz as coisas. Só na lei, que ó, a lei já diz que não vem nada de, não vem nada de lá. Naquela região ali não vem nada de bom. E na verdade, quando Jesus diz, olha, eis aí um israelita em quem não há dolo, ele está dizendo assim, eu conheço o seu coração. E ele não sente aquilo como um elogio. Ele fala assim, de onde ele me conhece? Um susto. Esse cara conhece o meu interior. Como é que você sabe disso? Né? E aí a gente nem está falando da natureza humana, mas a gente está falando de uma interlocução humana. É o Jesus homem se valendo das duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina. E ele fala, ó, como Deus eu te conheço, mas como homem eu quero interagir com você. E aí ele diz, bom, vejo que tu és o Messias mesmo, porque está sabendo muito a meu respeito, e ali foi uma coisa muito particular. Então Jesus diz assim, porque eu te disse isso, só por isso você já está acreditando? Rapaz, fica preparado que você vai ver coisas muito maiores. Eu quero te dizer nessa manhã, fique preparado. Quando a gente interage com esse Deus, a gente precisa ficar preparado para ver coisas maiores. Amém. Porque ele certamente tem coisas ainda muito maiores. Pastor, Mateus para a gente. Mateus 26, 37, a continuidade da leitura bíblica em classe. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e se angustiar, e angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou dizendo-lhe, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, se eu o beber, faça-se a tua vontade. Aqui está aquele detalhe que nós comentamos, né? Antes de começar a lição. Jesus tinha vontade como homem. E aqui ele externa essa vontade. Ele tinha uma vontade aqui, ó, manifesta. Mas ele falou que não seja feita a minha. O corpo humano estava dizendo ali, olha, eu sei o que está por vir. E eu sei que é muito doloroso. Estou angustiado. Estou com medo. Angústia é um sentimento próprio do homem. Próprio do homem. Já imaginou? Deus Pai, angustiado. O que alimenta as nossas angústias? As nossas angústias é aquilo que a gente espera que vai acontecer de ruim. Você espera, não, amanhã vai me acontecer alguma coisa ruim. Aí você já começa a ficar angustiado. Angústia é essa ideia de que vem alguma coisa ruim. Sim. Deus já sabe de tudo. Como Deus. Não tem do que ser angustiado que vai ser amanhã ou depois de amanhã. Mas aqui é uma manifestação de um sentimento puramente humano. Estou angustiado. E se ele não tem essa natureza, e se ele não tem essa natureza humana, perceba, irmãos, se ele não tem essa natureza humana, ele não diria, o Espírito de Jeová é sobre mim, porque me ungiu. Ele não diria ao Pai, Pai, estou angustiado. Ele não diria, Pai, eu gostaria, se fosse possível, mas sei que não é. Porque ali não é um diálogo pedindo para fugir da rota. Ali é um diálogo para declarar ao Pai como o ser humano se sente nessa situação. E aí, aí eu quero abrir a palavra, nós estávamos conversando aqui, eu gostaria de te dar um spoiler, tá? Sempre que nós nos preparamos para gravar, antes nós conversamos bastante, né? Praticamente uma lição antes de chegarmos à lição gravada. E nós estávamos aqui discorrendo sobre um texto, Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, 4, versículo 15, isso. 4, versículo 15 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento das nossas fraquezas, porém um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus. Então, quando Jesus ele faz essas declarações, e os evangelistas, eu quero até explicar porque que eu já digo aqui para a igreja, mas talvez você não tenha me ouvido,
nessa explicação, eu sempre uso a expressão o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é de Jesus, quem escreveu foi Mateus, mas a Boa Nova é de Jesus. E aí por isso eu digo, olha, quando os evangelistas registram a fala de Jesus, muitas vezes eles nem se apercebem naquele momento do que estão fazendo, tamanha a profundidade. Mas depois eu imagino que ao lerem, poxa, olha que coisa tremenda, olha que coisa incrível. Aqui ele está demonstrando 100% sua natureza humana. Ele está sentindo dor, angústia, e ao mesmo tempo ele está dizendo ao Pai, Pai, mas eu me submeto à tua vontade. O verbo que está nele está dando testemunho ao Pai de que ele tem natureza perfeita. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Nós temos um Deus perfeito, um Deus que, humanamente falando, teve corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Um Deus que pensava como ser humano e agia como ser humano, porque era humano. Um Deus que adorava como ser humano, que ele levava a glória que ele podia receber para o Pai, e ao mesmo tempo era glorificado pelo Filho por fazer aquilo que dele se esperava. É um tanto complexo. Olha só que coisa linda, pastor. É porque o assunto ele é muito profundo e tem muitas coisas que tem que ser entendida pela fé, tem que ser aceitas pela fé. Não vai haver uma explicação que vai assim suprir a nossa ansiedade de entender isso de forma 100%. Por exemplo, quando Jesus ressuscita Lázaro, quem ressuscitou foi Jesus Deus. Não é verdade? Ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, porque 3 dias era o tempo que os médicos da época esperavam para ver se a pessoa realmente tinha morrido. Aí no 4º dia eles sepultavam, era uma tradição que eles tinham, que eles cumpriam dentro da medicina deles lá da época. Então Jesus chegou lá no arraial e Lázaro estava sepultado, Jesus foi lá. Jesus, como Deus, ressuscita Lázaro. Aí da crucificação, Jesus morre. Que Jesus que morreu ali? O Jesus homem. O Jesus homem. Morreu. O Jesus Deus não morreu. Quem morreu ali foi o Jesus homem. Porque Deus não morre. Deus não morre. Né? Então Jesus homem... Tem até uma canção que diz, eu acho da Shirley Carvalhais, mataram Jesus, mas Deus ressuscitou. Né? E quando Jesus ressuscita, é muito lindo isso, porque quando Jesus ressuscita, ele diz, agora me é dado todo o poder, eu quero parafrasear esse versículo de uma outra forma, eu quero dizer, é como se ele dissesse, agora eu estou investido, o homem está dizendo, agora eu estou investido de toda a autoridade, que o verbo sempre esteve, Sim. que o verbo sempre teve quando esteve em mim, mas do qual eu não estava investido, por quê? Porque como homem eu tinha que passar todo o processo, porque mais uma vez eu reitero, irmãos, se Jesus não passasse todo o processo, humanamente falando, todo o seu sacrifício seria uma fraude. Então aí vai um conselho, cuidado quando alguém te disser alguma coisa diferente disso. Jesus, homem, tinha espírito humano, o espírito de Jesus glorificava a Deus, por isso o homem Jesus orava, e orava muito, muito. Em vários episódios Jesus está orando. Por quê? Porque o homem Jesus se submetia ao Jesus verbo, ao Messias encarnado. Ah, pastor, isso é muito complicado. E aí eu vou concordar com você, quando você disser isso, como o pastor Jadir bem falou. Bom, tentar entender isso é a mesma coisa que eu falar, me explique Deus em 50 linhas. Eu não estou te dando uma tarefa difícil. Eu estou te dando uma tarefa impossível. Não é difícil, é impossível. Missão impossível. Apreender os conceitos de divindade e humanidade de Jesus numa lição ou lições de escola bíblica dominical é impossível. Ah, pastor, então a gente não deve estudar? Deve sim estudar. É por isso que a gente sempre repete até os assuntos. Mas a gente deve estudar sabendo que o que nos salva é a misericórdia. Talvez você daqui a meia hora não lembre de algumas dessas expressões mais difíceis que nós citaremos aqui. Mas você jamais pode se esquecer de que Jesus foi homem, foi carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ao mesmo tempo, como João disse, nós vimos a sua glória,
Como a glória do Pai. Como a glória do unigênito do Pai. Unigênito, não é primogênito, é unigênito. Filho único, da mesma essência, na mesma natureza. Bom, a nossa introdução, que nós já basicamente fizemos aqui, né? Nós nos antecipamos. A nossa introdução diz que o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou monge, eremita, em retiro, solitariamente, isolado da sociedade. E nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Aqui eu quero abrir até um parênteses para dizer. O que mais aborrecia os principais das sinagogas, os fariseus, os saduceus, é que eles eram exclusivistas. Os fariseus, eles eram puristas. Se acreditavam separados dos demais, melhores do que as demais castas. Os saduceus eram os grandes influentes das famílias sacerdotais de berço, né? Então eram pessoas que não estavam acostumadas a se misturar com a sociedade. E quando Jesus vem, ele já se mistura tanto com a sociedade que nem casa para ele tem, ele já ali num estábulo, numa manjedoura, num coxo de colocar comida para os animais. Ele é recepcionado por pastores que vêm do campo. E, naturalmente, ele interage, ele tem vida social. A sua infância não é declarada, senão aquilo que dele sabemos aos 12 anos, naquele momento especial, ele vai à festa com seus pais, porque era costume dos judeus, e ele está no meio de doutores, e ele, inquirido pelos doutores, se mostra mais sábio que todos os doutores. E depois ele reaparece, e é apresentado, então, quando inicia o seu ministério. Mas em todo esse tempo, Jesus não está escondido. Exatamente. Ele está interagindo, ele está trabalhando, ele está se preparando para o processo para o qual ele seria submetido. O homem Jesus, porque hoje nós vamos falar menos do Deus Jesus e mais do homem Jesus. E nós vamos aprender algumas lições que são fundamentais. Na verdade, do Deus Jesus a gente ouve e glorifica. Do homem Jesus a gente ouve e procura aprender para imitar. Porque eu não posso imitar o Deus, mas Sim. O homem eu devo. Sabe, pastor Cídio, que eu vejo aqui, né, nessa introdução, conforme o senhor estava comentando aqui, Jesus, inclusive, foi chamado pelos fariseus, você falou dos fariseus, saduceus, nós vamos falar um pouquinho sobre eles também, que Jesus era amigo de pecadores, amigo de cobradores de impostos, que ele sentava com essas pessoas, pecadores. Comilão e beberrão. Comilão e beberrão, exatamente. Os seus discípulos foram chamados, eles não jejuam, né? Eles comem, não lavam as mãos, e um monte de coisas dessas coisas assim, coisas humanas, não seguem naturais. Os ritos. E hoje, querendo ou não, e aí essa introdução nos fala a respeito disso, né, que Jesus não viveu como monge, eremita, isolado, ele tinha uma vida religiosa e social, ele interagia com outros, ele não se classificava, apesar de ser, ele não se classificava, não fazia acepção de pessoas, não se classificava superior, muito pelo contrário, ele interagia com os menores, porque dizia ele, os sãos não precisam. Quem precisa de cura, quem precisa de médico, são os doentes. Então é com esses que eu vou interagir mais, é com esses que eu vou buscar. Eu vou buscar o que está lá fora, o perdido, a ovelha que está escondida, espremida, por esse mundo abandonada, era esses. E o que nós vemos hoje... O que a religião não podia fazer por eles, porque a religião não os alcançava. E hoje... nós vemos, engraçado que nós vemos crentes, igrejas, religiões, que ao invés de abraçarem essa proposta de Jesus, que é a proposta da Bíblia, parece que abraçam mais a proposta dos fariseus. Sim. Outra coisa... Nós somos... Não, a gente aqui é que... É nós e os outros. Os outros. Nós aqui, não vamos misturar não, porque ali a turma é dos outros. Nós aqui é que estamos numa posição maior. Contrário àquilo que Jesus Uma interpretação interessante aqui, que eu alcancei, é que, por exemplo, por que os monges se retiram? Vão para lugares desertos, distantes, onde não tem ninguém, e se enclausuram nesses ambientes
para ficar longe da possibilidade do pecado, para ficar longe da possibilidade de se envolver com coisas que os levem ao pecado. E aqui nós vemos que Jesus fez o completamente oposto. Jesus pega, ele vai para o meio da cidade, ele vai para o meio da sociedade, ele vai viver ali, ali ele vai enfrentar as loucuras da religião da época, ele vai enfrentar as perguntas difíceis sobre os pecadores, como é que ele via a mulher adulta, essas coisas todas. Vai sentar do lado da prostituta, do lado, não vai se prostituir exatamente, com ela. O comércio engasturado. Exatamente, envolvido ali naquela corrupção, tanto que Sim. nós citamos aqui no início que ele chegou no templo, ele viu que o culto não era mais o culto que o pai queria, já era aquele culto venda. ali onde o interesse os era vendilhões. financeiro. Vendilhões. E ele chega ali quebrando, chutando, porque aquilo não era o que o pai queria, o culto do Aí pai. demonstra mais ainda, quando a gente fala de uma natureza bem casada, aí até nós concordamos, né? Porque estudamos na lição passada, né, o monofisismo, né, e hoje o monotelismo vai ser abordado. Não, era uma natureza híbrida. Não, ele tinha as duas naturezas. Ele 100%. chega e se aborrece, ele se aborrece como Mesmo, homem, mesmo, ele sim. está bravo, Fato. como às vezes, no ministério pastoral, às vezes nós ascendemos a tribuna e algumas questões tocam o coração e a gente tem que tomar até cuidado para não ferir a ovelha. E a exatamente. gente, do alto da tribuna, diz, irmãos, pelo amor de Deus, não é assim que se faz. Esse tipo de atitude não é assim. Jesus, ele toma uma atitude extrema, ele não bate neles, mas ele quebra as bancas, ele destrói a possibilidade de eles continuarem ali, porque, na verdade, ele está angustiado com o que estão fazendo com o templo, mas ele também está angustiado com o que aquelas pessoas estão fazendo consigo mesmas. Então, ele quebra a possibilidade de eles seguirem fazendo mal aos outros e a si próprios. Eu diria com o templo, com si próprio, com as orientações de Deus, porque Sim. aquilo ali não era a forma como Deus havia ordenado que se fizesse. Sim. Ali eles haviam perdido totalmente a linha do tempo da história e profética do que significava o sacrifício, de você pegar aquela ovelhinha de 1 ano, né, o cordeirinho, ficar Perfeita. lá, perfeito. Não, ali chegava no templo, aí, ó, deixa eu ver, me dá essa daí, vou comprar essa daí. Não, e outra coisa, o culto de Deus era uma ovelha perfeita, sem mancha, sem mácula, ela passava... Ficava dentro de casa, criada em casa, criada em passava casa, por com a um família. exame detalhado antes de ser sacrificada. Aí, quando era levada, o que acontecia? Quando era levada, o sacerdote examinava, lavava a mão sobre ela, né, dizendo que ela estava apta para ser sacrificada. Foi o que aconteceu com Jesus. Pilato lavou a mão, não vejo culpa nele, lavou a mão, é um cordeiro puro, pode matar. Ele é apto para pagar pecado mesmo, e vai pagar do mundo inteiro, não é só isso não. Entendeu? Então, quer dizer, Jesus está mostrando aqui que ele não fugiu para não pecar, ele foi enfrentar o pecado. Ele foi enfrentar o pecado. Né? E às Para vezes vencer. Para vencer, para vencer. Porque o fato de você fugir, você só está se escondendo dele. E às vezes a igreja, o homem quer fazer isso, quer se retirar para não pecar. Não, nós estamos aqui para enfrentar o pecado. É para pregar. A ira, nossa, é contra o pecado. Agora, deixa eu... Contra o erro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, pastor, senão a gente tem sempre tomar muito cuidado com isso, né? Porque tem aqueles que se desculpam também. Não, eu estou no meio porque eu tenho que estar ali, porque é ali que eu vou fazer a diferença. É para fazer a diferença, Claro. tá? Eu não posso falar assim, bom, tem o Carnaval de Vitória hoje, eu vou para lá porque eu vou evangelizar. Daqui a pouquinho no batuque, no bandolim lá, eu estou me requebrando e aí eu me perco ao invés de me salvar. O que Jesus faz ele está no meio, mas não se contamina com o meio. E o que o pastor está falando aqui é muito certo e muito sério. A gente vai dar testemunho de luz nas trevas. Claro. Aqui, quando as luzes estão todas acesas, se eu acender uma outra lâmpadazinha, por isso que de vez em quando a gente pede para que abaixem todas as luzes do templo para que se projete alguma coisa na tela. Porque com todas elas acesas, mesmo que a tela tenha um lux muito alto, não se consegue visualizar fica correto. reduzida, Fica reduzida. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que Jesus ele não se omitiu. Ele não se omitiu. Ele veio para o meio do problema. Ele veio para o meio da necessidade, para mostrar assim, olha, se vocês estão sedentos, eu sou a água. Se vocês estão Glória a Deus. famintos, eu sou o pão. E aí, se vocês estão nas trevas, eu sou a luz. Vamos dar mais uma adiantada aqui.
Na experiência humana de Jesus, Jesus debateu com essas autoridades. Nós já havíamos combinado, irmãos, nós não vamos nos deter muito a termos técnicos. Eu vou fazer uma explicação rápida aqui sobre quem eram esses grupos. Os fariseus eram aqueles que se consideravam separados, defendiam a tradição acima das escrituras e a separação entre Estado e religião. Presta bastante atenção, se você não conhece grupos religiosos assim ainda hoje em dia. Se consideram melhores do que os outros. Cuidado, irmão. Se o seu evangelho te faz enxergar melhor que o próximo, você está convidado a experimentar uma conversão genuína. Porque tudo o que a Bíblia nos mostra, ontem, inclusive eu disse, quarta-feira, disse, o evangelho mostra o nosso abismo. O evangelho mostra o nosso abismo. E a ponte entre o nosso abismo e a salvação é a cruz de Cristo. Quanto mais eu leio a Bíblia, experiência de Charles Miller, né? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu percebo que não sei nada. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais ela me mostra qual pecador eu sou. Então, quanto mais nós nos consagramos, mais nos fica claro aos nossos olhos espirituais o quanto nós estamos distante de Deus. Se o homem Jesus se submeteu em tudo ao Pai, e ainda assim, em tudo ele foi tentado, imagine nós, que a nossa submissão é tão rasa. Quando existe, é rasa. Pense bem. Os saduceus, o nome vem de Zadok, família de destino de cargo de sumo sacerdote desde Salomão. E eram uma facção dentre o judaísmo, aceitava apenas o Pentateuco, não acreditava nos anjos, nos espíritos, em espíritos e nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Eles eram ferrenhos inimigos dos fariseus, mas preste bastante atenção. Tiveram um sentimento em comum. Se uniram, venceram obstáculos ideológicos a fim de somar forças para matar Jesus. Os grupos religiosos da época estavam completamente irritadiços, porque o homem Jesus, e eu gosto muito do evangelista Mateus, quando ele encerra o capítulo 7, o sermão da montanha, o sermão da montanha, e ele diz assim, e dizendo seus discursos, as multidões se maravilhavam dele, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Exatamente. Porque, aí, ó, isso é muito forte. Porque os fariseus, eles eram hipócritas. Eles falavam aquilo que eles não viviam. Por fora, eles tinham aparência de crentes excelentes. Mas por dentro, eles negavam tudo que eles falavam. Jesus mesmo criticou isso. Falou, ó, ali fica lá na esquina, orações. Exatamente. Orações. Ele falou, sepulcros caiados. Exatamente. Por fora, tá ali, branquinho. Por dentro, por dentro. podre. E aí, pastores, qual é o problema dos fariseus? A gente está falando de natureza humana. Olha como Jesus é maravilhoso, né? A aula vai se caminhando até para um assunto bem interessante. Como Jesus é maravilhoso. Ele vem até nós, ele se humaniza, assume a nossa natureza, ele vive como nós e nos mostra o quão distante nós estamos de Deus. E qual é o problema dos fariseus? O problema dos fariseus está longe dos pecados mais violentos, dos pecados morais. Onde eles são pegos? Eles são pegos num pecado que eu gosto muito de citar aqui, que foi o pecado que Satanás tentou Jesus no deserto. Ele sabia assim, esse homem é perfeito. Ele foi trazido pelo Espírito para ser tentado. Ele foi trazido pelo Espírito Santo. Satanás sabia quem tinha levado Jesus para o deserto. Ele sabia que ele não ia enfrentar um qualquer. Estava ali quem era maior que Elias. Maior que ele próprio. Maior que Jeremias, maior que os outros profetas, com quem ele já tinha tido embates, e em algumas situações levado alguma vantagem. Porque todos esses homens, por mais perfeitos que tenham andado, em algum momento falharam, e ele sentiu, não, nesses eu dei uma pernada. Mas ele sabia que ali. Então ele usa uma estratégia, e é uma estratégia que nós precisamos ficar muito atentas. E é uma fala do Dr. Martin Lloyd Jones, que eu gosto de replicá-la bastante. Se o diabo não puder te vencer
nos seus fracassos, certamente ele o tentará nas suas virtudes. Foi isso que ele tentou Jesus. Ele sabia assim, bom, Jesus não vai... Ele já viveu esses 30 anos até aqui perfeitamente. Eu sei que ele, para a promiscuidade, ele não pende. Eu sei que para idolatria ele não pende. Eu sei que para o materialismo ele não pende. Eu sei que para aqui ele não pende. Mas tem um negócio que às vezes a gente pensa que está livre e é um perigo que está batendo na nossa porta, a vaidade. Vou tentá-lo na vaidade. É isso aí. Se você é o filho de Deus, primeiro eu vou causar uma certa dúvida. Manda essas pedras se transformar. Você pode, rapaz. Você é o cara. Essa dúvida lá no início deu certo, né? É. Com Eva lá deu. É verdade. Deu, Foi isso não que ele falou. Foi não. isso que ele falou, deu certinho. Vocês Mas com entenderam Jesus- errado. Com Jesus não Não deu colou, certo. não. E aí, o que eu quero dizer com isso? O que nós queremos dizer com isso? Precisamos ficar atentos, porque a natureza humana de Jesus tem muito a nos ensinar. Cuidado quando você estiver mal, mais cuidado ainda quando você estiver bem. Tá? Se eu puder te dar um conselho nessa manhã, guarde esse. Cuidado quando você estiver se sentindo espiritualmente fraco. Redobre o cuidado quando você estiver se sentindo espiritualmente forte. Porque aí Satanás vem e fala assim, Você é vamos bom lá, mesmo. É aí. você é um bom homem, Você é o bonzão mesmo. você é um bom crente, você é um grande pregador. Mas olha só o que eu consigo ver agora também, observando essa explicação que ele vem dar sobre esses grupos religiosos, que ainda teria os herodianos aqui, que também Pode falar sobre ele, se inclusive. juntaram ali para poder apoiar. Explica um pouquinho para os irmãos. Os herodianos simplesmente eram aqueles que ficavam ali, eles eram apoiadores da dinastia de Herodes, né? Então, tudo que eles faziam era tentar engrandecer o nome de Herodes. Herodes é bom, Herodes, o nosso rei, Herodes. Então, era a favor dos impostos, dos tributos. Eram os bajuladores, né? Bajuladores. Tudo era Herodes, era o nosso rei, é aquele que está à nossa frente. Então, para eles também Jesus foi uma pedra no sapato. Estava atrapalhando, Estava a atrapalhando, vida deles. Né? atrapalhava as vendas nos templos, de onde vinham impostos, né? Atrapalhava muitas coisas. Os seus discípulos atrapalhavam, o tumulto, né? O tumulto que eles diziam que eles causavam ali, causavam problemas, porque ele também não podia ter problema com Roma. Ele estava ali, mas tinha Roma. Ele também não podia ter problemas. E Roma vendo aquele movimento, aquele burburinho que Jesus causava, e isso poderia causar problemas para Herodes. Sim, claro. Então eles também se juntaram aos fariseus e saduceus para poder apoiar a morte de Jesus. Mas o que eu queria dizer aqui, que o que há de diferente entre o texto que nós lemos aqui em João e essa explicação? Porque quando ali no texto de João, que nós lemos na nossa leitura bíblica, nós estamos falando dos discípulos que Jesus chamou e que estavam com ele, e que caminharam com ele, que andaram com ele, que ouviram, que o amaram. E agora são aqueles que o odiaram. Como homem, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o melhor que você... É uma coisa humana. Você nunca vai agradar todo mundo. Você tem Nunca vai agradar. Você tem os que vão concordar com você. E eu costumo dizer o seguinte, quando o ser humano ele entra numa disputa, por isso que hoje é o dia de o pastor dar muito conselho, tá? Então eu estou te dando alguns conselhos bíblicos, vai mais um aí para você, tá? Quando a gente vai pregar o evangelho não é uma disputa de ideologia, tá? Às vezes eu vejo algumas pessoas religiosas, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, elas contando, irmão, eu estava conversando no meu ambiente de trabalho e a pessoa quis me ridicularizar e eu fui lá e mostrei, deixei ela de cara no chão. E eu me pergunto, qual é a função disso, no final das contas? O evangelho não é para envergonhar, o evangelho não é para te tornar um vencedor. O evangelho é para mudar o coração da pessoa. Quando a pessoa se sente vencida, derrotada, ela se torna inimiga. O grande problema desses homens influentes, os fariseus, os saduceus e os herodianos, é que eles estavam incomodados. E apesar de Jesus não estar querendo briga com eles, porque Jesus não veio para perder tempo com política, não. Exatamente. Ele não veio perder tempo com política. Não que política não seja importante, mas cada coisa no seu lugar.
Para a política já haviam os políticos. Jesus veio para salvar o coração daquele que estava perdido. Então ele não tinha tempo para isso, mas eles se sentiam incomodados, porque apesar de eles terem o conhecimento que tinham, não conseguiam confrontá-lo. E sempre que tentavam vencer Jesus, ao invés de Jesus humilhá-los, derrotá-los, a gente não via um discípulo de Jesus falando assim, isso, agora vi. Não, Jesus muitas vezes falava uma frase e se retirava, e a Bíblia diz, e ficavam impressionados com a sua sabedoria. Mas o ódio ia crescendo. E aí a gente já avança para a vida social de Jesus, para a vida religiosa de Jesus. Jesus tinha vida social. O primeiro milagre de Jesus não foi feito no templo. O primeiro milagre de Jesus não foi feito numa sinagoga. O primeiro milagre de Jesus foi feito onde? Num casamento. Numa Família. festa. No meio da família. Jesus já estava dando uma clara distinção entre ele e os religiosos da época. Os religiosos só eram encontrados no templo. Você falava assim... Por falar nisso, né? Sim. Cortando, né? Sim. Mas né, nós estamos aqui... Não, é um bate-papo. Hoje pela manhã, falando de família, hoje à noite nós temos, né, o nosso culto da família. O Então, culto da família. culto da Inclusive, família. eu quero te Então, convidar. Se você não pode, assista. Se você está muito distante, assista. Mas se você pode, pelo amor de Deus, venha com a sua família e traga mais alguém. Amém. Tá bom? Traga mais alguém. E se for, eu conheço uma família que está cheia de problema. O lugar certo. Traz. Nenhum de nós aqui resolve problema. Mas a gente vai pregar um que resolve o problema, tá bom? Amém. Pode trazer. Amém. Tá certo? Olha só. É muito interessante porque a nossa grande batalha é sermos parecidos com Cristo. Nós somos cristãos, que significa pequenos cristos, né? É sermos parecidos com Cristo. A nossa luta é essa. A luta do crente é ser parecido com Cristo, se tornar parecido com Cristo. E esse povo religioso dessa época, eles tinham um problema sério com Jesus. Porque a aparência, o poder aquisitivo, não mexia com Jesus. Jesus não dava importância a essas coisas. E eles ficavam intrigados com isso, porque todo homem tinha interesse em se beneficiar de alguma forma com os mais famosos, mais importantes. Jesus não. Tanto que quando Jesus começa a chamar discípulo, ele vai chamar pescador, ele vai chamar lá os menores, né? Humanamente falando, os menores ele vai chamar os incapacitados, os indoutos, os incultos, né? São os que ele chama. E lá na frente ele dá aquele exemplo que ele diz assim, graças do Pai, Senhor do céu e da terra, porque oculta essas coisas aos sábios e entendidos e as revela aos pequeninos. Né? Depois ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, completamente contra aquilo que aqueles homens se achavam que eram. Não tinha humildade e nem era manso. Não tinha humildade de coração e nem era manso. E Jesus vem trazendo essa mensagem. E nós encontramos essa lição na Bíblia toda, no Evangelho todo, que nós precisamos ser como Cristo, humildes e mansos. Não à toa ele vai valorizar a oferta da viúva pobre. Sim. Não à toa, quando as crianças chegam... Ele não vai ficar impressionado quando os seus apresentam o templo. Não. Olha que suntuoso. Exatamente. Isso não impressiona a viúva pobre. Deixa ver as minhas criancinhas dos tais ao Rei dos Céus. Quem não se fizer com uma dessas, Exato. Pois Jesus não se impressiona com riqueza, com opulência, com nada disso. Exatamente. Com grande sabedoria, com grande suntuosidade. Não. Ele se importa com o coração quebrantado, na casa de Simão, contrito. enquanto É isso. a mulher está ungindo os pés, enxugando com os cabelos. Enxugando com os cabelos, ele fala assim, poxa, você que é tão tradicionalista, tão religioso, você sabe que você me desonrou por não me receber com um beijo. Não teve Exatamente. ósculo, não teve óleo na cabeça. Não teve óleo na cabeça. Você me convidou com pompa para se mostrar para os outros. Exatamente. E talvez até para tentar me pegar em alguma coisa. Você está dizendo aí que se eu conhecesse mesmo de tudo, eu saberia que ela era uma pecadora se eu fosse profeta. Ó, eu tô falando do seu coração, eu não estou falando dela, eu estou falando do seu. E olha só que interessante, essa passagem mostra que quando ele louva a mulher, e ele vai falar assim, ela está preparando o meu corpo
está preparando o meu Para o corpo túmulo, né? para o túmulo. Para ser E já está preparando o meu corpo. Ou seja, corpo, como nós Homem, temos. homem. Homem. Corpo, nós, como homens, né, temos corpo, alma, espírito. E Jesus manifestou, e ele mesmo fala, preparou meu corpo. Para a morte. Quando ele volta, depois que ele morre, né, e aí estão lá, toca. É carne. Tem corpo aqui, ó. Corpo, é carne, osso, pode Pega tocar. aqui do lado, Pega, Tomé. É corpo. Tomé, pega aqui do lado. José de Arimateia Agora, é um pediu corpo o corpo. glorificado. Você dá o José de- corpo isso, dele. isso. José de Arimateia falou assim, ó, me dá o corpo de Jesus Sim. para que eu possa sepultá-lo. Corpo, alma, ele tinha alma, tinha espírito. Sim. Era homem. A minha alma está angustiada até a morte. Até a morte. É. E a alma é a sede das emoções humanas, né? É o Dos pensamento. sentimentos. Intelectualmente ele está dizendo assim: eu sei que a minha hora chegou. Na própria Santa Ceia, né, que ele institui a ceia, ele está ali com os seus discípulos e o seu coração já está se despedaçando. Ele fala assim: olha, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Meu corpo está sendo partido por vocês. Vocês ainda não estão nem entendendo. Né? Tem um de vocês, inclusive, que eu continuo amando, eu continuo oportunizando ele. Ele não precisa se perder eternamente. Ele vai fazer, eu sei que ele vai fazer. Mas ele não precisa, o resto da história ele pode reescrever diferente. Mas eu vou chamá-lo de amigo, porque se Jesus não fosse verdadeiro, ele estaria usando uma palavra apenas irônica com Judas, mas quando Jesus o beija com falsidade, ele fala: que vens, amigo. Então Jesus ele é a prova, ele não é a prova da humanidade, ele é a prova da humanidade perfeita. A nossa lição, inclusive, propõe a historicidade de Jesus, sua família. Né? A gente vai encontrar aqui algumas explicações, então é até interessante, você que é aluno de escola dominical e talvez nunca tenha linkado, né? Jesus, dentre os seus discípulos, 2 são primos seus. Né? Os filhos de Zebedeu são primos de Jesus. Ele foi batizado por João Batista. Ele foi batizado que era por um primo. Primo dele. Né? Jesus ele tem pessoas próximas a ele ali. Irmãos de sangue. Inclusive, tradicionalmente, nós acreditamos pela tradição que Tiago, o apóstolo, é irmão de Jesus, até pelo tipo de escrita e pelo tipo de conotação. E os irmãos e o texto sagrado não esconde que os irmãos de Jesus, durante a maior parte do seu ministério, eles se colocam à parte, meio incrédulos. Eles vão se converter quando veio a coisa toda acontecendo, para você ver como esse homem foi perfeito e nos mostra uma perfeição que é possível e necessária a nós. Veja, e essa humanidade, eu já falei, né, tinha falado que ele não tinha agradado a alguns, tinha os perseguidores, ele se juntou às massas, a multidões, pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, mas interessante que ele também, essa questão do social, ele tinha o seu grupo de intimidade, a eles ele comia, com esses ele chamava para orar. Sim. Ele não tinha como chegar para todo mundo se juntar, não, mas ele tinha um grupo seleto, isso que mostra mais uma característica humana. De você tem aquele seu grupo de confiança, aquelas pessoas de confiança que você pode chamar para orar, para estar com você. Vem cá, eu estou angustiado, vamos orar comigo, Morinho? Vamos orar? O modelo de Jesus é um modelo de liderança espetacular. Um modelo de liderança, inclusive, que é estudado por faculdades. O modelo de liderança de Jesus é estudado por crentes e ateus. Muitos livros que são confeccionados e escritos sobre o estilo de liderança de Jesus. Por exemplo, Jesus ele sabe que em seu curto espaço de tempo, ele não atingiria como necessário, porque o necessário para a salvação não é apenas a conversão, é conversão mais discipulado. Por isso ele diz: vão, preguem e façam discípulos, coisa que ele não podia fazer em grande escala, porque ele não tinha tempo. Então ele separa 70, ele tem, se nós formos olhar, cerca de 500, no dia de Pentecostes cerca de 120 mais próximos, são aqueles crentes que gostam de oração, que não faltam aos cultos regulares, tá? Desses 120 ele tem 70 que são discípulos, alguns o abandonam, né? Desses 70 ele reduz ao corpo seleto de 12, dos 12 um o trai, mas ele continua fiel ao seu pacto.
Porque apesar de Judas não ser um amigo leal, Jesus era um amigo leal. E dentre esses 12, ele tem 3 próximos, a quem ele está preparando para que, na sua partida, fossem a liderança que dariam prosseguimento. Agora, pare e pensa. Jesus, o líder perfeito, seria substituído por líderes como Pedro, Tiago e João. Se você olhar a história desses 3 ao longo dos evangelhos, você fala assim, misericórdia. E aí você vê que a igreja cresce. Pedro, então? Aí você vê que a igreja cresce de forma fantástica. Um torpedo, né? Subindo. Por quê? Porque nunca fomos nós. Sempre foi Deus. Olha só que coisa tremenda. Jesus, antes de se manifestar, ele era Deus, não tinha corpo, ele era espírito. Deus é espírito. Deus é espírito, ele não tinha corpo. Aí, você fez homem, morreu, ressuscitou com corpo. Aí recebeu o corpo glorificado. Eu li um comentário esses dias que eu achei interessante, que um camarada fala sobre Jesus como homem. Ele diz que lá no céu, até agora, só existe um corpo. Os nossos irmãos que partiram, não tem corpo ainda, eles estão lá, eles vão voltar para receber o corpo. Né? Ele fala assim, hoje lá no céu, existe um corpo que foi glorificado e está lá no céu, que é o corpo de um judeuzinho de 33 anos de idade que está lá ao lado do Pai, com o corpo glorificado. Aí João diz assim, filhinhos, agora somos do Senhor, João capítulo 3, mas ainda não é manifesto aquilo que seremos. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele e o veremos assim como ele é. Como ele é, nosso corpo, quando receber a glorificação, será igual ao de Cristo, que está lá no céu. Amém. Amém. E o maravilhoso nisso é que quando Jesus ele se humaniza, ele recebe esse corpo humano, Deus está recobrando a humanidade para si, porque Jesus ele compra esse direito para nós. E o que o pastor falou é mega profundo, pastor, porque na verdade eu disse que hoje nós não podemos imitar o Jesus Deus, mas devemos imitar o Jesus homem, o caminho da obediência, o caminho do serviço, o caminho da generosidade, o caminho do coração que se preocupa com o próximo. Buscar andar como ele andou, né? Buscar andar como ele andou. Como Paulo diz, olha, sejam meus imitadores como eu imito a Cristo. Ao Cristo Jesus, o homem. Sim. Né? Mas quando ele se manifestar, o que o pastor acabou de citar, aí o nosso corpo vai experimentar a natureza de Deus. Eita, glória. Oh. É tremendo, é profundo. Aí isso é o que nos chama a atenção. É Nós vamos grande. dar uma avançada, porque nós já estamos ali no nosso tempo bem inspirado. No nosso segundo tópico, vai falar sobre algumas heresias que negam a humanidade de Jesus. Eu vou pedir permissão aos pastores, só para explicar essas 2 correntes que são citadas aqui, e a gente vai passar meio que de forma um pouco mais rasa, até porque nós necessitaríamos de um seminário para estudarmos realmente, historicamente, essas correntes que negam a humanidade de Jesus. Nós estamos aqui provando pela Bíblia, vou pedir ao pastor para deixar aquele texto de Hebreus, engatilhado aí para ler, já. O apolinarismo. Apolinário foi um bispo de Laodiceia que nasceu provavelmente em 310 e morreu em 392, e é uma doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Para Apolinário, o verbo Jesus, ele se encarnou, sim. Jesus, ele teve forma humana. Mas na forma humana, ele teve, aqui diz, em relação a Jesus, dizia que ele possuía um corpo humano e uma alma humana, mas não um espírito humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Ou seja, Jesus era um corpo, e no lugar desse nosso espírito, que é a sede da nossa conexão com o Pai, porque você pode observar que todo ser humano com uma mente saudável, ele é um ser pensante e ele é um ser de adoração, são coisas distintas. Ele é um ser pensante.
Ah, pastor, mas tem os ateus, tem aqueles que dizem não acreditar em nada. Eles precisam desenvolver uma filosofia e nela acreditam. Então, não há ser humano sem fé. Não há ser humano sem fé. Ele acredita que não crê em nada. Ele só não sabe Isso é fé. quem deve ser adorado, às vezes. Né? Pastor, o senhor não... Ele, às vezes, só não sabe quem deve ser adorado, quem é o alvo da adoração. Isso. E às vezes adoram a si próprios. Adoram a si A si próprios. próprios. Porque quando eles se colocam... Criatura. Isso. Sendo E aí é o, adorada. que Paulo, é o que Paulo escreveu nos Romanos diz, né? Adoraram a criatura antes do Criador. Porque eles dizem, não, eu não creio em nada disso, eu creio que a minha mente me basta. Então ele se coloca no lugar de Deus. Ele tem fé para acreditar nesse absurdo. E nós temos fé... É muita fé, né? Nós temos fé para muita fé pra acreditar acreditar nessa nesse maravilha. Se ele usasse um pouco menos de fé, ele acreditaria nessa maravilha. Ele precisa de muita fé para acreditar nesse absurdo. E ele ensina essa inverdade, essa mentira, essa heresia. E a Bíblia tem farta comprovação, vou pedir inclusive ao pastor que leia, né? E eu já vou também citar aqui sobre o monotelismo, porque semana passada nós estudamos sobre o monofisismo, que era aquela crença que dizia que Jesus tinha uma natureza híbrida, né? Ele não era nem tanto Deus, nem tanto homem, ele era um misto entre a natureza humana e a natureza divina. Ele possuía uma outra teoria, e aí a gente vai falando de tantas teorias, de tantas teses que são realmente tão complexas que não merecem o nosso tempo, o nosso sagrado tempo que não volta, tá bom? Mas aqui no monotelismo, essa doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla ensinava a haver em Cristo uma só vontade, ou seja, a vontade que havia no homem Jesus era só a vontade de Deus. Por isso ele não errou, por isso ele não pecou. Na verdade, isso é uma heresia, por quê? E aí você deve estar falando assim, não, mas Jesus só fez a vontade de Deus. Não, é verdade, ele só fez a vontade de Deus. Mas ele só fez a vontade de Deus por vontade própria. Ele decidiu não pecar. Ele decidiu não errar. Não foi uma coisa imposta. Porque Deus não pode errar. Mas se fosse só a vontade de Deus, pastor Jadir, seria uma farsa. Todo o sacrifício de Jesus seria uma farsa. Porque, na verdade, ele não teria tido nenhum tipo de sacrifício. Porque, na verdade, ele não teria vencido nenhuma tentação por nós. E, automaticamente, o homem Jesus não estaria habilitado a interceder por nós. Porque ele não saberia, como nós, como é ser tentado. Como é padecer dores. Aí, companheiros, veja aqui. Jesus na cruz, quando eles estão crucificando ele ali, ele está crucificado ali naquele sofrimento, ele externa mais uma vez que ali ele ainda era homem sofrendo na cruz. Ele diz assim, tenho sede. Homem. Deus não tem sede. Sim. Homem. Ele disse, estou com medo. Homem. Estou com medo. Aí daqui a pouco ele diz assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entrego o meu espírito. Ele tinha espírito. O espírito do homem vivo. Espírito. Quando tá ele está entregando. morrendo, ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, estou me sentindo abandonado. Nesse momento, Deus não pode morrer. Eu estou sentindo, está saindo de mim. Eu estou com medo de ficar sozinho. Exatamente. Mas olha aí ele diz assim, tetelestai, está feito, do jeito que foi traçado, do jeito que foi riscado, do jeito que foi definido, eu fiz. Tá Para cumprido. depois de ressuscitado, ele aparecer aos discípulos e falar, eu fiz, agora eu tenho todo o poder. Então a natureza humana de Jesus, ela vai até o último momento da cruz. Vai. E aqui o autor aos Hebreus, ele vai dizer exatamente no capítulo 2, 14, ó, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O 17, ainda do capítulo 2, pelo que convinha que em tudo é tudo. Tudo é exatamente tudo, não tem outra expressão. Fosse semelhante aos irmãos. Ele teve fome, ele teve sede, ele estava cansado, ele Sim. adoeceu, ele estava doente.
transpirando sangue, Sangue. adoeceu. Ele Espírito sentiu, não tem sangue. Deus não tem sangue. ele Deus é sentiu, espírito. Ele tinha sangue. Ele irou-se contra os vendilhões, ele chorou quando ele viu as pessoas chorando no enterro de Lázaro. Ele chorou quando viu Jerusalém? Jerusalém, ele teve compaixão, a mulher, a viúva de Naim, ele sim, teve uma compaixão que ele viu aquela tristeza. Gente, em tudo, porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Olha só o que diz aqui também, interessante, pastor. Ainda em Hebreus também, mas o 10, 5, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Corpo me preparaste, holocausto e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí veja Me bem. preparou um corpo para fazer. Veja bem. Para perdoar pecado, E um corpo completo, né? perfeito, completo, perfeito, sem mácula. Porque para que houvesse perdão de pecado, a Bíblia diz assim, a lei diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Aí Deus olhando do céu e da terra não achou um justo sequer para morrer pelos homens, não tinha um. E O exemplo que ele dá do cordeiro mosaico é sem falha. aí eu vou falar sobre o cordeiro, porque aí Deus falou o seguinte, não tem ninguém, quem vai? Jesus se ofereceu. Então, para morrer, Deus não morre, nós cansamos de falar isso aqui já nessa lição, Deus não morre. Para ele morrer, ele teria que ter tomado um corpo mortal, para passar pela morte. Na verdade, tinha que tomar um corpo mortal para passar pela morte. E foi exatamente o que Jesus fez. Tanto que ele vai até a morte. Agora, a morte de Cristo, pastor, nós estamos comentando isso aqui há muito tempo, foi tão perfeita, o sacrifício de Jesus foi tão perfeito, que ele sobrepujou a justiça que Deus queria. A perfeição do sacrifício de Cristo foi tão grande que ele ultrapassou a justiça que Deus queria. Ultrapassou. Aí Paulo nos ensina, isso é Paulo, que diz assim, que por causa da obediência de Cristo, desse sacrifício tão perfeito, Deus o exaltou soberanamente. Filipenses. Ele deu Que 2:11. deu a ele um nome que é sobre todo nome. Não tem nome acima do nome de Jesus. Nem no céu, nem na terra, em lugar nenhum. O joelho que se dobra não é só na terra, o joelho que se dobra é no céu, na terra e debaixo da terra. Sim. E quando ele fala, ele está falando de espíritos, ele está falando de Sim. todo mundo, Tem que se submeter a ele. todos vão se submeter ao homem Jesus glorificado, ao Deus Jesus. Isso me impressiona, porque isso foge da nossa capacidade Sim. de entender. Aí eu vou te dar um conselho, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, fica firme, continua assistindo a Escola Bíblica Dominical e essas dúvidas que nós não conseguimos sanar, porque nós também não conseguimos tirá-las da nossa cabeça, eu sempre brinco para os irmãos, fica atrás de mim na fila no céu, você me lembra dessa dúvida e eu pergunto para Jesus na eternidade, volto e te falo. Porque, na verdade, existem coisas que humanamente, nossa mente não consegue perceber. Eu me recordo agora de um episódio, até para ilustrar isso, eu estava vendo um rios de um astrofísico, que eu acho ele muito interessante, e ele foi perguntado sobre buracos negros, e inquirido sobre uma explicação, ele disse assim, olha, a ciência não consegue explicar tudo. Chega um ponto que a gente tem que conjecturar, porque por enquanto nós não atingimos isso. Eu vou parafraseá-lo agora. A inteligência humana não consegue explicar, a teologia não consegue explicar a mente do Deus Criador. Semana passada eu disse, né, e volto a repetir, Jesus não teve o corpo de Adão. Adão teve o corpo de Jesus. Na verdade, a primeira forma na eternidade é criada para Jesus. E ela é emprestada para Adão. E Deus sabe assim, Adão não vai dar certo. Mas daqui a pouquinho eu vou lá. Porque quando o Gênesis nos dá... Pastor, mas você está tirando isso de onde? Estou tirando da Bíblia. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a semelhança de Deus qual é? Um Deus que é Espírito, que não pode habitar nem nos céus, nem os céus comportam a grandeza de Deus. E ele está dizendo o que aqui? O escritor do Gênesis, que a maioria dos teólogos acreditam ser Moisés, né?
Mas independente de quem seja, o escritor está dizendo aqui, Deus está dizendo. Aquela forma que eu vou tomar lá na cruz é a forma que eu empresto a Adão. Porque desde a eternidade essa é a forma que Deus determina para nós. Então, meus queridos irmãos, para encerrarmos a nossa lição, no tópico 3, o que nos é importante saber, e eu achei interessante, o autor diz que Jesus era visto como alguém de comunidade. E aí vai um conselho para você. Pegue o Evangelho. O Evangelho precisa ser difundido. O Evangelho precisa ser pregado. Nós estamos vivendo um tempo, e eu tenho dito isso muito aqui na nossa congregação, na nossa igreja, que nós precisamos rever a utilidade dos nossos cultos. Porque o culto é ao Senhor. E ele precisa ser uma celebração por salvação. Jesus não disse, vão pelo mundo e façam templos suntuosos. Ele não disse, vão pelo mundo e montem seminários maravilhosos. Ele disse, vão pelo mundo e preguem o Evangelho. Ganhem novas pessoas para o reino na eternidade. Façam discípulo das nações. Então eu quero te convidar a aproveitar a oportunidade que você tem, onde você está. Você é um arauto, você é um mensageiro desse homem Jesus, desse Deus Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que Deus abençoe o seu coração nessa manhã. Glória a Deus. Que Deus faça prosperar essa palavra no seu coração. Pastor, mas as heresias foram até pouco trabalhadas. Na verdade, nós não vamos perder muito tempo aqui dizendo, olha, alguns acreditavam que a natureza era híbrida, outros acreditavam que Jesus não tinha espírito. A Bíblia diz que ele tinha corpo, a Bíblia diz que ele tinha alma, a Bíblia diz que ele tinha espírito. Ele sangrou, ele orava, ele pensava, ele se divertia. Ele rendeu o espírito. Ele estava entre os homens, ele rendeu o espírito. Sentia fome, sentia Fiquem à vontade, sede, pastores, cansava. para suas conclusões. Eu acho assim, o interessante na última passagem, agora que você falou, alguém da comunidade chamou as pessoas, porque às vezes muitas pessoas dizem assim, mas o pastor Jadir, o pastor que ele sabe pregar, ele sabe falar coisas que eu não sei. Gente, é o evangelho na vida, é viver o evangelho na prática. Às vezes você não vai saber falar esse monte de palavras que tem aqui, ninguém espera que saiba. Monte de esses termos diferentes que temos visto nessa revista a respeito dessas heresias. Mas como é que você está vivendo o Evangelho? Você evangeliza sendo um bom vizinho. Quando você tem uma vida harmoniosa em família, a família da frente que vive brigando, meu Deus, aqui já é uma confusão, mas ali na frente ali tem um pessoalzinho que mora ali. Rapaz, eles vivem cantando louvor, vivem rindo, vivem sorrindo, o pai abraça os filhos. Tem uma coisa diferente. Você acha que você está pregando, a sua vida está pregando. Com certeza. Então, faça discípulos, faça com a sua própria vida. Não sabe falar, não sabe pregar, não sabe dizer esse monte de termos. Pregue com a sua vida, com o seu viver diário, sendo um bom pai, bom esposo, boa mãe, boa esposa, bom vizinho, na escola, no trabalho, não defraude ninguém, honre com os seus compromissos. Isso vai falar mais do que se você sair, parar na esquina ali e começar a anunciar o evangelho. Uma caixinha de som. E se a gente observar, pastor, até nessa fala, imagine, os textos dizem que Jesus ele foi amado por alguns, odiado por muitos. Sim. Inclusive, os da sua própria casa, num primeiro momento, e durante um grande período de sua vida, não concordavam muito com ele. Agora imagine se ele não desse bom testemunho em casa. Certamente alguém viria, porque sempre tem alguém que sabe uma história e diria, mas espera lá, parece que com os irmãos dele ele não se dá bem, não. Eles podem até, os evangelhos até citam, mas seus irmãos não criam nele. Mas não diz em nenhum momento que ele não se dava bem com os seus irmãos. Olha só, quando eu trabalhei na Coimex,
trabalhei lá 7 anos. Ninguém me conhecia. Só uns 2 irmãos lá da igreja que me conheciam. Aí chegou um momento que as coisas começaram a ficar muito difíceis dentro da empresa, muita crise, acabaram com o Fundap, algumas coisas assim, que foram prejudicando a empresa, que mexia com logística. Aí, rapaz, começaram a fazer um período de oração lá, todo dia de manhã. Aí me chamavam para ir lá orar. Aí eu aproveitava e aplicava um texto e orava. Esses dias eu fui pregar aqui em Veracruz, na Igreja Assembleia de Deus ali em Veracruz. Pastor, um homem maravilhoso, um homem de Deus, simples, a vida toda. Aí eu fui lá pregar, rapaz, eu estou sentado, aguardando o momento de assumir a tribuna. Tinha um obreiro dirigindo a abertura, dirigindo o culto. Era o dirigente daquela noite, no domingo de noite. Aí eu estou sentado, ele chegou para mim e falou assim, eu te conheço. Eu falei assim, eu fiquei quieto, falei, conhece? Ele falou, te conheço. Eu lembro quando você trabalhava lá na Coimex, eu trabalhava lá também. Você era chamado para orar lá no domingo de manhã, na reunião domingo de manhã. Quer dizer, um testemunho de que ele me viu lá, viu o testemunho que o pastor Júlio falou. Quantos anos atrás? Isso, tem 16 anos. Não esqueceu. Não esquece. Não esqueceu. O testemunho fica, marca. Então, a nossa conclusão diz o seguinte: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Jesus nos deu a lição, nos ensinou um modelo. Não é um modelo complexo, é um modelo mais simples. Ele usava as coisas que estavam mais à mão. Outro dia, um jovem pregador me falou, pastor, eu estou saindo para pregar numa determinada igreja, o senhor me abençoa? Eu falei, vou te abençoar com uma palavra que eu recebi quando eu tinha mais ou menos a sua idade. Meu pastor, à época, que ainda é meu pastor de honra, pastor José Oscar, sempre falava para nós jovens obreiros, pregue a palavra, somente a palavra. Glória a Deus. Eu disse para ele, pregue a palavra, somente a palavra. Amém. Da forma mais simples. Não procure usar termos que as pessoas digam, uau. Use expressões claras que atinjam a necessidade da alma. Ainda é melhor que a pessoa diga, e no final elas digam, eu aceito. Que Deus te abençoe nessa manhã. Glória a Deus. Que Deus nos use, que os exemplos de Jesus possam ser exemplos na nossa vida todos os dias. Semana que vem quero te convidar para uma lição maravilhosa. Quem é o Espírito Santo? Amém. Glória Amém? Glória a Deus. Amém. Vou pedir o pastor... Glória a Deus, aleluia. Pastor Jadir para fazer a oração e o pastor Júlio para encerrar com a bênção apostólica. Quero te convidar mais uma vez para logo mais à noite estar conosco no nosso culto da família. Não deixe de vir. Não firme outro compromisso, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Ah, pastor, Traga mais um, hein? eu não moro aí, eu estou longe. Assista então, assista online e mande o link para mais alguém, para que várias pessoas sejam abençoadas. Tá bom? Amém. E se você é daqui, traga mais um. Tá bom? Glória a Deus. Eterno Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome por esses momentos nesta manhã em que passamos aqui meditando na Tua palavra. Agradecemos a Deus porque o Teu Espírito sempre nos surpreende com um novo ensino, com a nova aplicação, com algo novo que vem direto do céu. Te bendizemos por aqueles que conosco participaram, que cada um seja alvo da Tua bênção. Nós oramos agradecidos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, curve sua fronte, estenda suas mãos em sinal de recebimento. Que o grande amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça maravilhosa, salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces, ternas e santas comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, repouse hoje para todo sempre com todo o povo de Deus. E você que está ouvindo esta palavra, assim responde, amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.